mano. Ó, eu tenho uma segunda pergunta. Vai lá. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa que já foi viva, com quem você jantaria e por quê? Pessoa que está viva ou que já viveu? Pode ser qualquer um dos dois? Qualquer pessoa, uma pessoa histórica, com quem você jantaria e por quê? Tem que ser histórica? Qualquer pessoa, se você quiser. Se for qualquer pessoa, terminando aqui, eu já jantei, né, cara? Fudeu, né? Não, escolher uma pessoa ideal pra você trocar uma ideia, conversar, jantar, trocar uma ideia, de fazer um diálogo. Com quem você gostaria de sentar e conversar e jantar? Com o José do Egito. Ele é conhecido como José o Justo. É um cara que foi a história que eu mais ouvi da minha mãe. Quando eu ia dormir, minha mãe não aguentava mais. Eu era criança, sei lá, 6 anos de idade, 7, 8, 9, 10. Aí eu falava, mãe, conta essa história de novo. Por que eu jantaria com ele? Porque se ouve a história dele, ele foi expulso pelos irmãos, porque o pai deu uma túnica colorida pra ele e falou, cara, você é o cara dos 12 filhos. E ele teve um sonho, e Deus falou assim no sonho pra ele, você tá vendo a lua, o sol e as estrelas, todos estão se curvando diante de você. Ele contou pros irmãos, os irmãos não suportaram esse negócio, falou, você gosta de aparecer, então nós vamos te vender, vamos te expulsar e contar pro nosso pai que você morreu. Esse cara era um cara conhecido como José o Justo. Ele era de Israel, ele foi parar lá no Egito. E lá no Egito, ele foi comprado como escravo, foi trabalhar na casa de um cara chamado Potifar, e a mulher do Potifar queria dar pra ele. Isso é relato bíblico. Uhum. E ele falou, não vou, porque eu sou fiel... Eu gosto muito dessa história também. Eu sou fiel ao meu patrão, né? E ela falou, não, se não fizer aqui, eu vou denunciar você. Ele falou, pode denunciar. Aí a mulher falou que ele tinha pegado ela ou assediado, e ele foi fazer o quê? Parou na cadeia, puxou 13 anos de cadeia. É engraçado que no relato bíblico fala assim, ó, José era um cara de tanta confiança ali dentro que ele tinha a chave da cadeia, os caras confiavam ele tipo um papel de supervisor. Só que um dia o copeiro do faraó foi preso. E aí esse copeiro viu que o José tinha revelação de sonho, de discernimento e tudo. E aí o José fala pra ele, ó, você vai sair daqui e um dia eu quero que você fale de mim pro faraó. Aí o faraó teve um sonho, ninguém decifrava. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ninguém tinha. Aí o copeiro um dia viu aquela dificuldade, vários sábios, ninguém traduzindo aquele sonho. Não, tem um cara lá na cadeia, assim, o tal, ele revela sonho. Trouxe o José da cadeia. Aí o cara, qual que é o sonho? Aí o faraó, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Não, isso é simples. O Egito vai passar por um enriquecimento, uma prosperidade. E você precisa se preparar, porque depois desse período vai vir um período de miséria, de escassez. Se você estiver preparado, você atravessa e o Egito vai ser poderoso. O faraó assusta, caramba, mano. Aí o José, esperto demais, treinado por Jacó, que era o pai dele, vira e fala assim, mas quem vai poder te ajudar? Você já parou pra pensar nisso? O faraó regala o olho e fala, mano, o cara que revelou o trem, tira o anel de governante, põe no dedo dele e fala, a partir de agora você é o maior, só fica abaixo de mim. E aí ele vai para esse projeto, governa o Egito, e ele constrói galpões e põe pressão na produção total de grãos, junta toda essa riqueza e o Egito fica riquíssimo. O Egito já foi os Estados Unidos de hoje, já foi a nação mais próspera da Terra naquela época. E aí o que aconteceu? Várias pessoas começaram a perder em volta, né, no mundo afora, não ter mais o que comer. Os caras vieram com todo o ouro, prata, riqueza, rubi, comprado do Egito. O Egito, então, ficou com todo o ouro, com tudo. Aí o que aconteceu? Os caras fizeram um trabalho tão poderoso em 7 anos de administração de riqueza em alta. Depois eles trouxeram os animais, depois eles trocaram os títulos, tipo a escritura de hoje, deram as terras, depois começou a trocar a gente. Eles compraram a maior quantidade de escravos que já aconteceu na Terra. Resumindo, tudo por causa de um cara que deu conta de revelar esse sonho. Por que eu jantaria com esse cara? Porque eu conheço a história dele de frente para trás e de trás para frente. Eu não vi nenhum delito, eu não vi um deslize, eu vi um cara que foi fiel a Deus, vi um cara que foi fiel àquilo que foi chamado, preferiu ir para cadeia do que quebrar seus princípios. Esse cara me deixa impressionado. E assim, o pior de tudo é que o propósito dele tem a ver com o que a família dele fez. A família expulsou ele, e um dia chegam os irmãos dele no palácio, precisando de comida. Ele poderia prender o irmão dele, acabar com a vida dos caras, e ele vai lá e cumpre o propósito dele. Essa parada você pergunta, qual que é a meta? Não tem meta, tem propósito. Tipo, eu quero libertar a mente das pessoas. E eu acredito que no nível que eu tô, né, a gente vai talvez desmaterializar o ensino. Esse trem de ter que ir para uma sala de aula. A gente vai desmonetizar o ensino.
vai fazer essas coisas acontecerem assim. Então eu jantaria com o José por causa disso, Felca.